Minha esposa sobrevivente de câncer quer um passe grátis. Não sei o que fazer com o pedido da minha esposa. Minha esposa, 51F, e eu, 54M, estamos casados desde 2000 e juntos desde 1999. Ela é a pessoa mais inteligente, atenciosa, carinhosa e leal que conheço, e sempre me considerei sortudo por tê-la conhecido e me casado com ela. Ela continua, até hoje, esteticamente bela. E os homens já lhe disseram isso ao longo do nosso casamento. Ela sempre os rejeitou. No início do ano, ela foi diagnosticada com câncer de útero em estágio 1 e passou por uma esterectomia completa. Nunca me preocupei com o câncer, pois foi diagnosticado cedo, tratado rapidamente e ela se recuperou totalmente. Tirei licença do trabalho para cuidar dela após a cirurgia, e tudo parecia estar indo bem. Houve alguns momentos emocionais inesperados da parte dela, e, embora eu não seja uma pessoa emotiva, enfrentamos isso juntos. Depois de se recuperar, ela insistiu que começássemos a viver a vida ao máximo e fizemos uma viagem de 10 dias pela Europa, seguida de outra para Belize. Também temos uma viagem planejada para o Reino Unido e Espanha, Portugal no final deste ano. Para mim, está tudo bem fazermos essas coisas, criarmos memórias e riscarmos aventuras da lista de desejos dela nossa. Também entendo que isso resulta de um sentimento de fragilidade da parte dela. Além disso, ela se matriculou em aulas de yoga, natação e culinária saudável. Eu estava totalmente de acordo com tudo até a semana passada. Na semana passada, ela chegou em casa do trabalho e me disse que queria um passe livre. Uma oportunidade única para ter relações sexuais com outra pessoa que não fosse eu. Ela disse que, desde que foi diagnosticada com câncer, sua visão da vida mudou e que não quer ser impedida de fazer as coisas que deseja. Ela explicou que há um homem no trabalho por quem sempre sentiu atração. Ele está saindo da empresa e ela não o verá mais, então essa seria a oportunidade perfeita para dormir com outra pessoa. Ela me disse que eu poderia dizer não, é claro, mas que, se o fizesse, ela ficaria irritada, desapontada comigo por um tempo indeterminado e isso confirmaria minha masculinidade tóxica e minha insegurança. Não me considero tóxico, e se não querer que sua esposa de mais de 20 anos tenha relações sexuais com outra pessoa é ser inseguro, então suponho que sou inseguro. Eu disse a ela que apreciava o fato de ter falado comigo sobre isso, mas que aprovação sob coação não é aprovação. Também disse que não gostei da forma como ela descreveu minha, até então desconhecida, reação a um assunto tão importante que poderia afetar o resto do nosso casamento-vida. Na manhã seguinte, ela basicamente me disse que sentia muito por ter colocado uma decisão tão importante inteiramente sob meus ombros e que, para me ajudar, estava tirando a decisão de mim. Ela reservou um hotel perto de onde seus colegas de trabalho estão organizando uma festa despedida para esse homem e disse que passaria a noite lá, com ele, e esperava que eu ainda estivesse aqui quando ela voltasse. Ela disse que responderia a qualquer pergunta que eu tivesse sobre a noite depois que acontecesse, mas não antes. Não me dirá quem ele é nem nada sobre ele, porque me conhece bem demais e sabe que eu me obcecarei com isso, o que tornaria tudo real demais para mim. E isso é bem preciso. Do ponto de vista dela, quanto menos eu souber, melhor, o que contradiz sua oferta de me contar tudo o que eu quiser saber depois que já tiver acontecido. Acho que ela sabe que eu não vou querer saber, perguntar nada ou que simplesmente não me contará. Uma parte de mim pensa que, pelo menos, ela foi sincera comigo e que passou por muitas coisas desde que descobriu o câncer. Então talvez eu devesse simplesmente deixar acontecer. Não faço ideia do que se passa na cabeça dela, então não posso ignorar como isso afetou seu estado mental e sua visão da vida. Uma parte de mim quer pisar no freio e dizer que isso não vai acontecer, e lidar com as consequências quando elas vierem. Sua melhor amiga me chamou de insensível só por sugerir que não permitiria que isso acontecesse, porque, segundo ela, eu não faço ideia do que minha esposa passou. Custa-me acreditar que minha esposa esteja disposta a jogar mais de 20 anos de casamento no lixo por um cara com quem nunca teve nada além de uma relação profissional.
e que eu deveria simplesmente deixar isso passar. Talvez ela pense da mesma forma, que eu não terminaria nosso casamento por causa de um único encontro. Não sei o que fazer. Empatizo com ela em um momento e, no instante seguinte, fico furioso. Uma parte de mim quer saber quem é esse cara. Como ele é. O que ele tem de tão especial para ela? Ele é apenas uma opção segura. Ele é casado. A esposa dele sabe. Eu seria um idiota insensível por dizer não? O que posso fazer além de simplesmente me afastar? Atualização 1. Recebi um monte de conselhos aos quais não conseguiria responder. Agradeço às pessoas que dedicaram seu tempo para oferecer conselhos nos comentários ou por mensagem privada. Foram 2 dias exaustivos. Eu esperava que minha oposição aos planos dela a fizesse refletir, mas, infelizmente, isso não aconteceu. Disse a ela que minha resposta era um não definitivo e que não sabia como me sentiria em relação a ela se seguisse adiante com isso. Mais uma vez, ela respondeu: "Isso é para mim. Será só uma vez. O que posso dizer para te ajudar a superar isso? Você vai superar. Nós fomos feitos um para o outro, independentemente da situação." Ela saiu no sábado, aparentemente para se encontrar com seus colegas de trabalho, mas, na realidade, para transar com o cara. Pedi que me mandasse uma mensagem quando fosse para o bar e, quando ela fez isso, perguntei se realmente ia seguir com isso. Sua resposta foi: "Não vou responder mais perguntas esta noite. Nos vemos amanhã." Bloqueei minha esposa. E então fiz algo estúpido ou brilhante. Fui até o bar onde estava acontecendo o encontro. Bem, não exatamente ao bar, mas a um banco de trânsito do outro lado da rua. Esperei por um bom tempo. Fiquei obcecado com a ideia de que precisava saber quem era esse cara, talvez para me comparar com ele, para ver o que ele tinha que eu não tinha. Eu estava enlouquecendo por não saber quem ele era e o que tinha de tão especial para que ela estivesse disposta a destruir nosso casamento. Depois do que pareceu uma eternidade, uma mulher que reconheci do escritório da minha esposa saiu do bar e entrou em um táxi. Logo outras pessoas começaram a sair, e um grupo inteiro saiu abraçando um homem e apertando sua mão. Supus que tinha encontrado o cara. Não vi minha esposa e, por um breve momento, pensei que talvez ela tivesse desistido de tudo. Desbloqueei o número dela e não havia mensagens. Todos se despediram e foram embora. O cara ficou do lado de fora por alguns minutos e então minha esposa saiu. Olhou ao redor, pegou a mão dele e começaram a caminhar juntos. Entre todas as emoções que senti, inquietação, tristeza, raiva, foi o nojo que realmente resumiu tudo para mim. Esse cara era baixo, gordo e careca, todas as coisas contra as quais eu não posso competir. No final, me senti como um pervertido por observar a distância. Segui os dois até chegarem ao hotel e, então, me virei e fui para casa. Na manhã de domingo, acordei e tranquei a porta do quarto principal. Mudei as coisas dela para o quarto de hóspedes e deixei um bilhete pedindo que encontrasse outro lugar para ficar o mais rápido possível. Visitei um amigo advogado, que me deu alguns conselhos valiosos e me indicou advogados especializados em divórcio, fazendo as apresentações. Minha esposa começou a me ligar várias vezes desde umas 11 horas da manhã. Como estava bloqueada, as chamadas iam direto para o correio de voz. Ouvi as primeiras mensagens, mas não senti nada além de uma certa satisfação ao perceber que ela não conseguia falar comigo e estava começando a se preocupar. Eu não queria voltar para casa, mas saí com tanta pressa que não planejei bem a noite. Cheguei por volta das 9 horas. Seguindo o conselho do meu colega, gravei a interação. Estava no meio da escada quando ela veio da sala e perguntou o que estava acontecendo. "Podemos conversar", respondi. Achei que já tivéssemos falado sobre isso. Ela insistiu, mas eu disse que não queria falar sobre aquilo naquela noite e fui para o quarto. Sem conseguir resposta através da porta, ela me deixou em paz. Me sinto como uma criança por não falar com ela e trancar a porta, mas simplesmente não conseguia olhar para ela. Na segunda-feira de manhã,
Me levantei e me preparei para o trabalho. Ela estava me esperando e perguntou se podíamos falar sobre voltar ao normal. Respondi: você tem falado pelos dois na última semana, por que não continua? E fui trabalhar. Tenho uma consulta marcada com os advogados que meu amigo recomendou para esta semana. Atualização 2. Meu advogado não esteve disponível por alguns dias, então tive que encarar a realidade de viver com minha esposa enquanto isso. Eu realmente não queria voltar para casa e ter qualquer discussão, muito menos uma sobre nosso relacionamento. Quando cheguei em casa, basicamente fui emboscado pelos amigos dela e minha sogra. Em vez de demonstrarem arrependimento, decidiram que a situação exigia uma pressão total e, basicamente, me repreenderam. A melhor amiga, sem dúvida, era a líder, mas todas decidiram dizer coisas como: ela passou por muita coisa, você não faz ideia do que ela enfrentou, você não sabe o que é lidar com algo assim. Isso foi algo único. Pelo menos ela te contou. Poderia ter escondido. Ela nunca mais verá esse cara. E a minha favorita: você é um babaca pelo que a fez passar nesses últimos 2 dias. Eu as ouvi com um sorriso de idiota no rosto. Quando houve uma pausa na fúria delas, perguntei se já tinham terminado. Então perguntei à minha esposa se havia alguém no círculo de amigos dela ou qualquer outra pessoa que ela tivesse esquecido de contar. Em voz baixa, informei a todos que eu iria sentar com os maridos delas e contar como estavam me maltratando verbalmente, me humilhando e tentando me coagir a ficar com uma infiel. Depois de mandá-los embora, deixei claro que eu não tive nada a ver com essa situação e que eles também não tinham nada a dizer sobre eu ficar ou não. A que em breve será minha ex-mulher se desculpou. Disse que se arrependia de tudo. Eu disse que há uma diferença entre arrependimento e remorso. Você se arrepende do que aconteceu por causa da relação entre causa e efeito. Você se arrepende porque sua vida nunca mais será a mesma. Nosso relacionamento nunca mais será o mesmo. Porque você deliberada e voluntariamente não se importou comigo nem com o que eu queria. Ela me perguntou se eu tinha alguma pergunta para que ela respondesse agora, por mais desconfortável que fosse. Eu disse que a única pergunta que eu tinha era: por quê? Não necessariamente porque esse cara em específico, porque esse cara pouco atraente e fora de forma, mas porque outra pessoa em primeiro lugar. Ela disse que o câncer a assustou profundamente. Sentia que estava correndo em direção à mortalidade e sair desse túnel era algo que a atraía. Ela disse que, depois de tanto tempo sendo esposa, mãe e se preocupando com a família, isso era algo só para ela. Uma fuga. O cara era alguém que há muito tempo estava interessado nela. Ela sabia que ele não diria não e que era completamente o oposto de mim. Eu disse que, se fosse arriscar meu casamento, a mulher teria que ser uma melhoria significativa em relação a você. Eu disse que vi você e ele saindo do bar naquela noite. Vi vocês saindo de mãos dadas em direção ao hotel. Eu disse que pareciam muito íntimos e perguntei se algo já tinha acontecido antes de tudo isso. Ela disse que não, mas quem sabe se é verdade ou não. Eu disse que, depois de tantos anos juntos, seu desrespeito por mim era impressionante. Terminei dizendo que eu não conseguiria me olhar no espelho se aceitasse esse nível de desrespeito e continuasse com você. Eu disse a ela que esperava que pudéssemos nos separar de forma amigável e que eu tinha uma consulta com o advogado nessa semana. Pedi novamente que ela procurasse outro lugar para ficar e ela simplesmente disse: eu não vou a lugar nenhum. Não vamos nos divorciar. Eu te darei todo o tempo que você precisar e farei o que for necessário para você superar isso. Nós vamos superar. Ela me pediu para ir à terapia de casal, ao que me recusei. Não fiz nada que justificasse o conselho de um terapeuta. Fiz com que a notificassem e lhe dei um aviso de despejo. A casa é minha propriedade pré-nupcial. Ela foi morar com a mãe, mas a encontro constantemente vindo perguntar se preciso de algo ou fazendo sugestões como: e se tivermos um relacionamento aberto só da sua parte ou trios? O que me parece um pouco desesperado e patético. Rejeitando-a constantemente e dizendo a ela que precisa ligar para pedir permissão antes de vir e, finalmente, parece que consegui convencer ela de que não haverá mais um nós.
Ela disse que vai prolongar o divórcio o máximo possível, mas até agora tem sido complacente. O pior de tudo isso é ter que dizer à minha filha que vamos nos divorciar e o porquê, seguido dela me implorando para dar outra chance à mãe. Não tenho certeza de que eu teria a mesma consideração se fosse eu a infiel. Atualização 3. Por favor, revise meu perfil para se atualizar com o histórico das minhas publicações. Não há muito o que relatar. Estamos em processo de divórcio, mas onde moramos, precisamos estar legalmente separados por 1 ano. Minha futura ex-esposa disse que me dará o que eu quiser no divórcio se eu aceitar fazer terapia de casal, mas não estou interessado. Houve um pouco de vai e vem enquanto definíamos como seria a separação no dia a dia a partir de agora. Como resultado, mal conseguimos chegar a um acordo sobre os termos da separação legal. Então, à medida que avançarmos na definição dos detalhes do divórcio, talvez minha postura mude. A casa era um bem pré-nupcial, então ela não tem direito de reivindicá-la. A única coisa a qual ela poderia ter direito é minha pensão, os veículos e a propriedade de férias, mas eu argumentaria que ela viveu sem pagar aluguel por mais de 20 anos, tem seu próprio dinheiro, além de uma herança do pai. Talvez eu ofereça um complemento para a aposentadoria dela, já que foi dona de casa enquanto nossa filha era pequena, mas isso seria o máximo neste momento. Recebi muitas mensagens sobre o grupo de amigas da minha esposa e da minha filha, então vou esclarecer qualquer mal-entendido agora. Minha filha não está do lado da mãe. Sempre foi muito apegada a ela, mas, neste momento, está muito chateada com sua mãe. Sua reação inicial foi de choque, e ela tinha esperança de que resolveríamos nossos problemas se continuaríamos juntos. Agora que aceita que isso não vai acontecer, tem limitado suas interações com ela, mas, no fim do dia, ainda é sua mãe. Os maridos do grupo de amigas ficaram irritados com o nível de cumplicidade de suas esposas ao facilitar e encobrir o contato traição e as fizeram cortar toda a relação com minha esposa, embora pareça que isso já tenha sido esquecido a esta altura. A melhor amiga foi a líder e parece que gostou perversamente de criar situações em que minha esposa e eu estaríamos em contato. No mínimo, a incentivou a tal ponto que o próprio marido começou a questionar suas intenções. Acontece que ela nunca gostou de mim, e essa foi a maneira dela de me fazer pagar. Suponho que ela venceu. O marido da melhor amiga disse que encontrou algumas mensagens picantes no celular da esposa, mas era tio que está lidando com isso. Nos reunimos, e ele se mostrou arrependido pelas ações da esposa, mas isso não é culpa dele, ele só quer seguir em frente. Decidi não sair com ninguém por um tempo. Nunca mais vou me casar. Isso é tudo. Duvido que volte a publicar, a menos que ela ganhe na loteria e eu encontre em meu coração uma maneira de perdoá-la. Obrigado por ouvir essa história. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdo. Até a próxima!